Vamos ao curso Fé. Amém. E nós vamos então agora na terceira lição, que tem como título Enfrentando as Situações, aprender mais um pouco da palavra de Deus. Eu creio que esse curso Fé já deve estar mexendo com você, já deve estar endireitando muita coisa na sua vida. E eu acredito que muitas coisas mais também serão endireitadas. Quando estamos ministrando esse curso, nós temos em mente uma preocupação: ensinar o nosso povo a enfrentar as situações adversas, o que muito pouca gente sabe fazê-lo. Não é pequeno o número de pessoas que, quando o inimigo vem tentá-las com qualquer mal, elas se entregam completa e imediatamente. Então é preciso ensinar ao povo de Deus como é que se enfrenta as situações. Quando a situação parece que não tem jeito, o que se faz? Se deve entregar, depor as armas, assinar ali o armistício com o diabo, que não é um armistício, é uma submissão? Não, de maneira alguma. O cristão tem uma posição a tomar. Agora, se ele não é ensinado, e não é ensinado, o que se vê em toda parte é teologia: faça isso, não faça aquilo, cuidado com isso, olha, Deus vai pesar a mão, e a pessoa fica como que boba nessa vida, ela não sabe tomar posse daquilo que lhe pertence. O que precisa ser feito é a pessoa aprender o seu direito e dessa maneira ela tomar uma iniciativa, tomar posse, ela partir para a batalha, porque a melhor defesa é o ataque. Você sente que o mal está vindo contra você? Não tente se refugiar, enfiar a cabeça como faz o avestruz, fazer qualquer outra coisa, pensando que isso vai fazer com que o diabo não veja você. Não, parta para cima dele, usando a palavra de Deus, em o nome de Jesus. A primeira dor, eu tenho aprendido que a primeira dor, o primeiro sintoma do mal, não significa que o mal já nos domina. O mal só pode assumir o seu domínio sobre nós quando nós reconhecemos o seu senhorio, ou seja, quando confessamos que temos aquilo que ele está tentando nos colocar. Eu já aprendi isso há muito tempo, na prática, na vivência, porque de um lado a palavra de Deus garante que nós já fomos curados. Jesus diz que o que nós determinássemos no nome dele, ele faria por nós. Mas de repente começa uma pequena dor, um leve problema. Poxa, Deus falhou? Não, Deus não falhou. Aquilo é uma tentação no corpo. Como o desejo de adulterar, roubar ou mentir é uma tentação na alma e no espírito. O que você faria se viesse ao seu coração um desejo? Bom, amanhã eu vou pegar uma arma e vou assaltar um banco. Está amarrado, eu não faço isso. Seria a primeira reação sua. Por que seria a sua reação? Porque você foi ensinado a enfrentar esse tipo de tentação. Mas tem muitas pessoas não foram ensinadas. Os seus pais os criaram de qualquer maneira. Elas estão passando uma necessidade, alguém lhes convida para um ganho fácil e elas vão. E depois terminam atrás das grades. A mesma coisa, tem pessoas que não foram ensinadas a resistir ao mal. Vem a primeira dor. É o amigo, né? Que está convidando você para ficar doente. Você está amarrado, hein? Ô dor, vai embora. O problema vai embora. Quem faz assim, vence em nome de Jesus. Vamos passar para outra parte, chamado resista. Nenhuma investida do adversário é para ser aceita. Preste atenção. Nenhuma sequer. Todas as vezes que o adversário investir contra a sua vida, vier lhe trazer qualquer mal, você deve resistir-lhe e dizer na cara dele: pega o seu mal, bata em retirada, porque eu não aceito em nome de Jesus. Segundo a palavra de Deus, nós somos ordenados pelo Senhor a resistir. Diz assim, Tiago, capítulo 4, versículo 7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esse é o único meio do diabo não ter vitória sobre nós. Temos que resistir a ele em todas as suas investidas e fórmulas. Quando o mal vem a você,
se ao invés de você resistir, você vai e se ajoelha e fica: Deus me ajuda, Deus eu preciso, abra os seus olhos, hein? Você vai se decepcionar. A única maneira de você vencer, a única maneira de você tomar posse da bênção é dizer na cara do diabo: eu não aceito, eu não me abaixo, eu não me entrego, e você pega o que é seu e vai embora. Mas resista com tudo aquilo que você puder. O diabo então baterá em retirada. Agradar ao Senhor. Aprender a enfrentar as situações e sair vencedor fará com que a pessoa agrade ao Senhor. Quando conseguimos agradar o Senhor Deus, nós o teremos operando ao nosso favor. Até mesmo os nossos desejos serão supridos. A Bíblia diz no Salmo 37, versículo 4: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando o Senhor fica alegre com alguém, Ele se torna na força dessa pessoa. Neemias 8:10 diz: a alegria do Senhor é a vossa força. Por essa declaração vemos que quando a nossa força é pequena, é porque o Senhor tem tido pouca alegria conosco. Então nós temos que agradar a Deus. Como é que nós agradamos a Deus? Nós ficamos o dia todo: aleluia, aleluia, glória, glória, aleluia, aleluia, graças a Deus, Jesus é bom. Não, quem faz isso parece até que é ruim da cabeça. O senhor não gosta de aleluia? Não, eu gosto, mas tudo no seu devido lugar. Ainda que você passe o dia todo dando aleluia, glória a Deus, falando em línguas estranhas, isso não é nada de mal se você estiver no Espírito sobre a palavra de Deus. Mas a maioria faz de boca para fora. Mas o que realmente agrada o Senhor é quando nós nos estabelecemos sobre a palavra dele. Quando uma pessoa se estabelece sobre a palavra de Deus, ela faz Deus ficar alegre. Ela dá oportunidade para Deus operar na vida dela. Diz a palavra de Deus: agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do seu coração. Poxa, quando Deus fica alegre com uma pessoa, a Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Essa pessoa tem força. Agora, pense o outro lado, quando Deus fica desgostoso, quando Deus fica triste com alguém, a força dessa pessoa desaparece. Vamos para a teologia morta. A teologia morta e maligna ensina que nas provações você deve ser paciente e se resignar com a sorte. Pois, afinal de contas, essa é a vontade de Deus para a sua vida. Coisa nenhuma. Você não deve se sujeitar ao inimigo nunca. Você deve se sujeitar ao Senhor Deus. Como? Obedecendo a palavra dele e resistindo ao diabo. A teologia morta diz: filho, esta é a vontade de Deus. Seja paciente. Um dia ele vai ouvir você. Não, ele já ouviu. Ele já atendeu. Você agora não pode aceitar esse mal na sua vida. A Bíblia diz que Jesus já levou o mal seu. Ele tornou-se maldição para que você não ficasse maldito. Você tem direito de levantar agora e tomar posse da bênção. O que o diabo faz? Eu não sei o que o diabo está tentando fazer na sua vida, mas de uma coisa eu estou certo: tudo o que ele está lhe trazendo não é da vontade de Deus. E, se não é da vontade do Senhor Deus, resista. Enfrente a situação e saia vencedor. Mas como é que eu poderei sair-me vencedor nessa batalha? Usando a revelação da palavra de Deus. Olha, o que você recebe quando você ouve a palavra de Deus é a força total, completa, necessária que você precisa para vencer qualquer situação. Meu irmão,
Só isso é necessário. Se você fizer assim, você vencerá. Um grande aprendizado. Na vida cristã, um dos maiores aprendizados que podemos ter, que podemos receber de Deus, é o seguinte: é saber ter, usar e desfrutar tudo que Cristo comprou para nós. Olha, eu creio que não tem mais nada importante depois que se aprendeu a palavra de Deus, que se recebeu Jesus, do que aprender, ter, usar e desfrutar tudo que Cristo comprou para nós. Porque a maioria não aprendeu, não. A maioria está mendigando, batendo de um lado para o outro, correndo, como se fossem pessoas idiotas. Mas quando é que Deus vai me ajudar? Irmão, ora muito por mim, irmão. O diabo está atrás de mim. Para com isso. Aprenda a usar a palavra de Deus, a vencer, e em qualquer situação você será muito mais do que vencedor. O rapaz bobo, o povo de Deus, mais parece como o rapaz bobo que abandonou o seu pai, forçou-o a dar-lhe a sua parte da herança e foi viver a vida como ele achava que seria bom. O que ele recebeu era uma grande fortuna e ele não sabia o que fazer com ela. Foi para uma terra estranha, gastou tudo na bebedeira e na prostituição, e quando deu por si, ele estava sem nada, e agora ele estava trabalhando, alimentando os porcos de um certo senhor. Lá nos chiqueiros em que vivia, ele desejava alimentar-se com as comidas daqueles porcos. Meu irmão, esse é o filho pródigo que abandonou o Senhor Deus, o Pai, por extensão, o Senhor Deus. E isso serve como uma fotografia nossa. Vamos ver o retrato. Que retrato de muita gente é esse? As igrejas separaram-se de Deus, deixaram a palavra, clamando antiguidade e tradição, passaram a proceder do modo como fazem os do mundo. Acabou-se a unção, gastaram tudo nas suas festas e orgias, e hoje alimentam-se das mesmas filosofias que os porcos deste mundo clamam. É hora de voltar. É hora de voltarmos à palavra e aprendermos nela a ter, usar e desfrutar tudo o que Jesus comprou para nós. Caso contrário, continuaremos sofrendo, enquanto esperamos que Deus, na sua bondade, se lembre de nós. Meu irmão, nós é que temos que lembrar dele. Não, um dia Deus vai lembrar de mim. Ele nunca esqueceu você. Ele sabe tudo a seu respeito. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça, quantos você já perdeu. Ele sabe tudo a respeito de todas as coisas. Ele está esperando que você se lembre dele, da palavra dele, assuma a palavra e passe a viver a vida vitoriosa que Jesus comprou para nós. Boa notícia. Imagine, a Bíblia diz o seguinte: agora nós somos filhos de Deus. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 1. Vede, com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque o não conhece a Ele. Você sabe que todo e qualquer filho tem direito a tudo que o Pai possui. Se fomos transformados em filhos de Deus, fomos transformados em seres que possuem parte de tudo que o Pai tem. Somos herdeiros de Deus.
Meu irmão, é o que Deus tem para mim, Deus tem para você. É o que Deus deseja que a gente tenha e possua. Não há porquê, não há a menor hipótese do Senhor Deus não nos abençoar. Não, nós já fomos abençoados. Nós temos direito de assumir a palavra dele, crer na palavra dele e, em nome de Jesus, desfrutar aquilo que nos pertence. Herdeiros de Deus. Olha, a nossa posição é grande, é importante. Nós somos filhos de Deus, logo somos herdeiros. Romanos capítulo 8, versículo 17 diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com eles sejamos glorificados. Então você não é um João ninguém, uma Maria ninguém, uma pessoa sem expressão. Não, você é uma pessoa cuja autoridade, cujo poder de Deus habitam agora no seu espírito. O mesmo poder, a mesma autoridade que o pai tem, o filho tem. O filho é um sucessor, ele é um herdeiro. Olha, vamos ver, filhos e herdeiros de Deus. O que significa sucessores? Significa que nós continuamos com os mesmos direitos e obrigação do Pai. Junto com Jesus, temos a abençoada tarefa de fazer a obra de Deus. Meu irmão, acorde-se, levante-se. Deus vê algo de muito grandioso em você. Você agora é filho dele, você agora é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo. Você é parte da obra de Deus. Você tem que aprender agora a enfrentar a situação, seja ela qual for. O problema não importa a magnitude dele. O que importa é o seu entendimento na palavra de Deus. O Senhor Deus diz o seguinte: nós temos que resistir. Ele diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo está grande na sua vida, ele está fazendo grandes estragos na sua vida, é porque você não tem resistido a ele. Ao contrário, você tem abaixado a cabeça, coçado a cabeça. O que eu vou fazer, né? Eu tento, mas não consigo. Para mim as coisas são difíceis. Não, tudo é seu. Você é um filho de Deus. Aquele rapaz bobo que pegou a herança, desperdiçou, quando ele voltou para casa, ele abraçou o pai: pai, pequei contra o céu, tal, diante do céu, pequei contra ti e tal, e foi lá conversando, tal, e o pai disse: esqueça. Veio o irmão que viu daquela maneira e reclamou: mas o senhor agora pegou um bezerro cevado e fez uma festa para esse seu filho que estava perdido. E o pai disse: mas meu filho, para mim o senhor nunca me fez uma festa? E o pai disse: meu filho, tudo que é meu é seu. Por que era dele? Porque ele era filho. Como filho, ele era herdeiro. Tudo que Deus tem é seu. Por que é? Porque agora você é filho de Deus e como filho você é herdeiro. Não aceite o mal na sua vida. Firme-se na palavra de Deus. Amém? Terminamos aqui a lição número 3. Vamos para a número 4.